Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente começar mais uma aula de Direito Administrativo, tema Contratos Administrativos, seguindo a Lei 14.133. Galerinha, vamos começar mais um tópico aqui, que é o tópico 14.4.6, que trata da execução dos contratos, artigos 115 a 123. Vamos trabalhar aqueles pontos mais importantes que se encontram aqui dentro deste tópico, beleza? Seguinte, o artigo 115, que introduz o nosso tópico, ele diz que o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas desta lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. O contrato administrativo, ele não é só uma folha de papel que as partes vão olhar e... Não. Ele deve ser observado, ele deve ser analisado e cumprido fielmente por ambas as partes. Lembra, o contrato administrativo ele vincula tanto a contratada, mas também a administração pública. Então a administração pública também deve se vincular ao contrato, também deve obedecer às regras contratuais. Beleza? Ok? Então, vincula. Se essas partes, ou administração ou contratada, se alguma delas vier a inexecutar, se elas deixarem de cumprir alguma das regras contratuais, elas se tornam inadimplentes. Isso não pode acontecer. É proibido a administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas. A administração não pode, gente, de maneira imotivada, atrasar a execução de uma obra. O particular está realizando uma obra, que foi contratado para isso, a administração pública vai lá e suspende a obra sem motivo nenhum. Não pode acontecer. Suspenda a execução de um serviço sem motivo, não pode acontecer, tá? Inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe executivo ou de novo titular no órgão ou entidade contratante. Eu não vou parar uma obra pelo simples fato de o chefe executivo estar tomando posse, de um novo dirigente estar tomando posse. Não, a gente deve... Esses novos gestores vão tomar posse e a gente continua a executar o serviço, a obra, o que for. Beleza? O contrato deve continuar. Não pode mudar a sua execução conforme o gestor que esteja aí no poder. Parágrafo 4º diz que nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da administração, dá uma pausa aqui. A gente viu quando a gente trabalhou lá sobre licitações que o licenciamento ambiental, via de regra, ele é de responsabilidade da administração pública, porém, a administração pública pode colocar no edital como responsabilidade da contratada. Isso pode acontecer. Quando o licenciamento for de responsabilidade da contratada, após a licitação, a contratada já vai providenciar esse licenciamento ambiental, tá bom? Agora, quando esse licenciamento ele for obtido pela administração pública, quando a administração pública for responsável pelo licenciamento, aí ela deve obter antes da divulgação do edital. Antes de divulgar o edital, ela vai obter o licenciamento ambiental. É um licenciamento prévio. Então, antes do edital, não é antes do contrato, não. É antes do edital. Antes do edital da licitação, ela tem que estar com o licenciamento ok. Beleza? Então, vou até colocar aqui uma canetinha. Quando se trata de licenciamento ambiental. Quando se trata de licenciamento ambiental, quando for responsabilidade da contratada, ele vai ser antes do contrato. Antes da execução, vou colocar assim. Antes da execução do contrato. Ela é contratada, assina um contrato, e logo antes de começar a executar, vai correr atrás do licenciamento. Agora, quando for responsabilidade da administração pública, aí tem que ser antes do edital da licitação. Antes do edital da licitação. Muito cuidado com isso aqui. Ok. Parágrafo 5º diz que, em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. Por algum motivo, gente, houve uma ordem de paralisação aí do contrato, do serviço, da obra do serviço, houve
alguma ordem de paralisação, de suspensão, de impedimento, no caso da administração pública. A administração, ela ordenou paralisar essa obra, por exemplo. Se isso acontecer, o cronograma deve ser estendido, óbvio, né? Vamos supor, tem uns 6 meses para fazer uma obra. A administração pública, no meio da execução da obra, mandou parar um mês. Se ela mandou parar um mês, eu estou perdendo um mês de trabalho. Então, esse cronograma não é para terminar mais em 6 meses. Agora vai terminar em 7, obrigatoriamente. E não é culpa da contratada, beleza? O cronograma ele vai se estender para frente. E essa alteração se dá por simples apostila. Muito cuidado com isso também. Vai ser anotado esse estendimento do cronograma por um simples apostilamento, uma simples apostila. O artigo 117, gente, ele vai falar especificamente sobre a fiscalização e o controle do contrato administrativo. Ela diz que a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato. Esses fiscais, gente, eles são servidores, são representantes da administração que são especialmente designados. Então, a administração pública, ela vai designar uma pessoa ou mais pessoas, um ou mais agentes públicos, para serem fiscais do contrato, para acompanhar e fiscalizar o contrato administrativo, tá bom? Uma coisa importante, esse agente público ou esses agentes públicos que vão fiscalizar e acompanhar o contrato, eles devem obedecer aos requisitos do artigo 7º dessa lei. Lembra que a gente falou? Os requisitos do artigo 7º. Tinha lá, inclusive, o servidor ele deve ser preferencialmente um servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes. Então, ele, preferencialmente, não é obrigatoriamente, pelo menos via de regra, né? Via de regra, preferencialmente efetivo e deve cumprir também outros requisitos que nós vimos lá no artigo 7º, lá no início do curso. Ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. Muito importante isso aqui. A administração pode contratar uma empresa terceirizada, especializada, pessoal, e essa empresa vai auxiliar o fiscal do contrato. Essa empresa ela fiscaliza o fiscal do contrato na fiscalização. Agora, muito cuidado, o fiscal do contrato ele continua sendo responsável nesse caso. Ele continua sendo responsável pela fiscalização, só que agora ele tem uma consultoria, vamos dizer assim. Ele tem uma empresa ou um agente, uma pessoa física, um profissional, que vai subsidiá-lo, que vai acompanhar, que vai auxiliar ele nessa fiscalização. Ele é o responsável, mas tem um suporte de uma empresa contratada. Isso pode acontecer. É discricionário, não é obrigatório. A administração não precisa contratar essa empresa. Ela contrata se quiser. Ok. Então, só recapitulando aqui, de acordo com o artigo 117, nós precisamos ter um fiscal do contrato. Pode ser um ou mais fiscais, tá bom? Vou colocar aqui em cima. Um ou mais fiscais para esse contrato. Sobre esse fiscal do contrato, a lei fala, gente, que ele deve fazer anotação em registro próprio. Ele deve fazer uma anotação em registro próprio de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato. Qualquer tipo de atipicidade relacionada à execução do contrato, ele deve fazer anotação em registro próprio. E se essa atipicidade, gente, se essa irregularidade precisar, ele determina que seja feita imediata a regularização. Então esse fiscal do contrato vai fiscalizar, ver se está tudo certo. Inclusive ele pode ir lá em loco, por exemplo, na execução da obra, ir lá acompanhar em loco, sem problema nenhum, acompanhar a documentação, acompanhar a execução de perto. E se ele encontrar alguma atipicidade, ele pode fazer a anotação em registro próprio e deve imediatamente determinar a regularização dessa atipicidade, dessa ocorrência. Determina de maneira imediata a correção, o saneamento, a regularização dessa ocorrência. Beleza? Pode acontecer, a lei deixa isso claro, tá? Pode acontecer que o saneamento, a regularização dessa ocorrência não esteja dentro de sua competência. O agente público, como sendo um agente de Estado, ele tem competência legal prevista em lei. Se determinada ocorrência for tão grave que para sua regularização não houver competência legal do agente fiscal, do agente fiscalizador, do agente fiscal, ele pode encaminhar o caso para os seus superiores e os seus superiores que vão deter competência legal para regularizar, eles vão promover esse saneamento, eles vão promover essa regularização, tá bom? Então, via de regra, o próprio fiscal ele vai promover a regularização. Se ele não tiver competência, no caso concreto, para promover essa regularização, ele encaminha o caso para os seus superiores. Beleza? Só para lembrar aqui também, a administração pode contratar terceiros para auxiliar
muito cuidado, gente. Essa informação nós já vimos aqui no caput do artigo 117, mas muito cuidado que quando a administração, já falei isso para você, mas eu vou repetir. Quando ela contrata terceiros para auxiliar o fiscal do contrato, é apenas uma consultoria, é apenas um auxílio, o fiscal continua sendo responsável. Porém, essa empresa contratada ou essa pessoa física contratada para auxiliar, ela responde objetivamente pelas informações que ela prestar. Muito importante isso daqui. Então, tudo que ela fizer, todas as informações que ela prestar, que ela fornecer para o fiscal do contrato, ela responde por essas informações. Ela responde de maneira objetiva, provando apenas que houve conduta, dano e nexo de causalidade. Tá bom? Ok? Essa fiscalização é um poder-dever, gente. A administração pública, ela tem essa prerrogativa de fiscalizar o contrato, que isso é uma cláusula exorbitante, inclusive. Ela tem a prerrogativa de fiscalizar, mas isso não é apenas um direito, isso é um dever, é uma obrigação da administração. Ela precisa fiscalizar o contrato para que o contrato seja realizado de maneira legal. Qual é a responsabilidade pela ausência de fiscalização? Ora, a administração pública ela pode ser responsabilizada, gente? Pode sim ser responsabilizada no caso de ser omissa na fiscalização do contrato. Mas toma cuidado de um ponto que nós vamos falar agora que cai demais em prova, que é isso daqui, ó. A priori, a lei fala aqui, a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, eles não vão ser transferidos para a administração pública. Via de regra, mesmo que haja ausência na fiscalização, mesmo que a administração pública seja omissa, a lei diz que não pode ser transferido para ela a responsabilidade dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. Por exemplo, a empresa contratada, ela violou uma legislação trabalhista. Isso vai gerar um ônus trabalhista para ela. Essa responsabilidade não vai ser transferida para o Estado. Vai ficar com a empresa. Tranquilo? Beleza? Esta é a regra. A priori, a administração não terá essa responsabilidade. Tem exceção, que eu vou até marcar aqui para você, ó. Contrato de dedicação exclusiva de mão de obra. Dedicação exclusiva de mão de obra, a gente já conversou sobre isso, é aquele contrato em que a administração faz a contratação e a mão de obra que vai executar aquele contrato é uma mão de obra que vai trabalhar durante aquele período, ela vai trabalhar apenas na administração pública. Não vai prestar aquela mão de obra ali que está realizando o objeto do contrato, não vai em período concomitante realizar outro tipo de serviço para outra pessoa, não. Vai trabalhar exclusivamente ali para a administração. Nesse tipo de contrato, a administração pública responde solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas. Por que isso acontece? Porque, ora, nesse caso, a administração tem um convívio direto maior com os trabalhadores, né? É contrato de dedicação exclusiva de mão de obra. Então ela está lá vendo as mesmas pessoas todo dia trabalhando no objeto contratual. Aquelas pessoas não estão trabalhando em outro lugar, não. Aqueles trabalhadores, aqueles empregados da empresa estão lá exclusivamente trabalhando naquele objeto contratual, no contrato administrativo. Por esse motivo, entende-se que a administração tem um vínculo maior com eles. A administração pública tem que ter um cuidado maior com esses trabalhadores. Aí ela diz aqui, olha, nesse caso, ela responde solidariamente pelos encargos trabalhistas, pelos encargos previdenciários. Então, quando for encargo previdenciário, o trabalhador pode cobrar da administração pública de maneira solidária e subsidiariamente pelos trabalhistas. Isso quer dizer que os trabalhistas, o trabalhador, ele vai primeiro cobrar da empresa contratada. Se a empresa contratada não tiver meios para serem executados, não tiverem meios para pagar essa obrigação trabalhista, aí essa responsabilidade ela vai para a administração pública, apenas de maneira secundária. Diferente do previdenciário. O previdenciário, a administração é solidária com a empresa, está no mesmo nível. Mas trabalhista não. A administração pública é apenas em segundo plano. Vamos cobrar primeiro a empresa. Gente, em uma situação ou em outra situação, seja no encargo previdenciário ou no trabalhista, solidário no previdenciário e subsidiário no trabalhista, em uma ou em outra situação, para que essa responsabilidade possa ir para a administração pública de maneira secundária ou de maneira solidária, deve haver a prova da falha da fiscalização do cumprimento das obrigações. Deve ficar provado, gente, que a administração pública falhou. Se mesmo no contrato de dedicação exclusiva de mão de obra, mas se ficar provado que a administração pública cumpriu o seu papel de maneira correta, cumpriu bem a fiscalização, a cumpriu de maneira correta, ela não terá essa responsabilidade previdenciária e trabalhista não, tá bom? Se ela conseguir provar, se for provado que ela não falhou, aí ela não tem responsabilidade mesmo nesse tipo de contrato. Tudo bem? Beleza? Esse entendimento, gente, ele tem compatibilidade com a súmula 301 do TST. A súmula 301 do TST, ela diz isso aqui, ó.
Olha só. Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da lei de licitações, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Tá vendo? Apenas no caso de falha. A aludida responsabilidade não decorre do mérito inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada. Isso quer dizer que não é o simples fato de a empresa deixar de cumprir as obrigações trabalhistas, esse simples fato não transfere para a administração a responsabilidade, não. Só transfere, nesses casos específicos, se a administração falhar, tá bom? Na fiscalização. Ficou claro isso? Beleza? Mas eu reforço. Nos termos da 14.133, a priori, mesmo se ela falhar na fiscalização, ela não tem essa responsabilidade transferida para ela, não. Só vai ter a responsabilidade para ela, algumas delas as responsabilidades transferidas, no contrato de dedicação exclusiva de mão de obra, apenas a previdenciária e a trabalhista, no caso que ficar provado o descumprimento da fiscalização. Ok, show de bola, beleza. Ok, o artigo 118, ele fala, pessoal, sobre a questão do preposto. Aí ele vai dizer que a administração pública pode, o contratado deverá manter preposto. A administração vai aceitar um preposto do contratado no local de obra do serviço para representá-lo na execução do contrato. O que é que isso quer dizer? Eu tenho, por exemplo, uma obra. A administração pública tem um fiscal que vai fiscalizar essa obra. Quando ele chega para fiscalizar essa obra, ele tem questionamentos. Ele vai questionar quem? O pedreiro? O servente? Não. Ele vai questionar o preposto. A empresa contratada vai destinar uma pessoa específica para fazer as tratativas com o Estado, para responder ao fiscal do contrato. Esse é o preposto. É um representante da contratada da empresa para responder ao Estado. Ele pode determinar, por exemplo, o engenheiro. Olha, o engenheiro é o preposto, então o engenheiro vai responder aqui para a administração. Tudo bem? Beleza? Ok, pessoal, é o seguinte. Nós vamos falar sobre subcontratação. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar para falar sobre subcontratação na nossa próxima aula, tudo bem? Nesta aula aqui a gente vai encerrar. Se você ficou com alguma dúvida, eu vou deixar aqui para você, colocar aqui do lado, ó, o meu Instagram, @profbrunolira. Entre em contato lá comigo, manda a tua dúvida que eu estarei te respondendo logo que possível, beleza? Forte abraço, eu te encontro na próxima aula.